Olá pessoal, tudo bem? Vem trazer aqui mais uma aula, né, de Excel. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a parte de macros, né? Nós vamos criar uma macro para alterar o tamanho de uma forma, de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a possibilidade de colocar quantos milímetros, né, que eu vou utilizar para essa minha imagem. Então vamos supor que aqui eu quero uma imagem, né? É claro, ele está numa proporção aqui como se fosse uma escala, né? Então a gente está numa escala. Então eu vou colocar aqui 1000, né? Então eu quero 1000 milímetros de altura e a largura de 600. Se eu vier aqui mudar, eu colocar, por exemplo, 800 por 1000 e clicar no botão de calcular, observe que a minha imagem já se altera, ó. Então nós vamos fazer exatamente isso. Eu quero 300 por 1000. Olha lá, calcular, ele já faz o tamanho que a gente necessita. Então é isso que nós vamos estar aprendendo a fazer aqui. Inclusive essa foi uma sugestão aí, uma dúvida de um de nossos seguidores, né? Que fez essa pergunta, né? Como fazer dimensionamento de imagens, né? Dentro do Excel, para de acordo com o valor digitado na célula, ele alterasse o tamanho ali da imagem, ok? Então nós vamos estar fazendo isso. E antes da gente começar, pedir aí por gentileza que se inscrevam aí no nosso canal, se ainda não forem inscritos, curtam o nosso vídeo, deixem sugestões, comentários, né? Interajam aí com os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para nós. Nos ajuda a criar os conteúdos e a chegar a mais pessoas aí, assim como esse nosso seguidor que trouxe essa dúvida aí, nos fez essa pergunta, né? E nos possibilitou criar aí esse vídeo, criar essa aula, ok? Conto com a colaboração de vocês. Então vamos aqui à nossa aula. Essa planilha eu vou deixar ela disponível aí no link, né, da descrição do vídeo, para vocês poderem fazer o download, estarem estudando, praticando aí e fazendo os testes de vocês, ok? Então, ó, eu vou fechar esse arquivo, vou fechar este, né? Eu tenho outro aqui vazio, que é onde a gente vai começar do zero, tá? Então vamos começar aqui do zero. Inclusive, eu vou até apagar esse botão aqui. Então, ó, apaguei o botão. O que que eu tenho? São as células, né? Que eu vou estar, nesse caso, utilizando. Então, essa célula que eu vou usar, né? Elas são aqui, ó, a célula C3 e a célula C5. Poderia ser qualquer célula na planilha de vocês. É só ver onde que vão ficar as células que você vai digitar a altura e a largura, né? Veja o local. E aí nós vamos criar. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a forma que eu quero. Neste caso eu vou desenhar uma forma de um retângulo, mas poderia ser uma elipse, um triângulo, qualquer forma. Então eu vou vir aqui no inserir, ilustrações, formas. Vou desenhar uma forma básica. Então eu vou pegar aqui meu retângulo e vou desenhar ele aqui ao lado, ó. Então eu desenho ele do tamanho que eu quiser. Então meu retângulo ele já está desenhado. Aí eu posso mudar, né? Fazer formatação, posso trocar a cor dele, se quiser, né? Ó, posso trocar aqui a cor da borda, a cor de formatação, né? Olha lá. Aí você altera da maneira que você achar ideal. O que eu vou fazer agora? Eu preciso vir aqui, né? E pegar uma propriedade. Eu vou vir aqui, ó, com o objeto selecionado. Eu vou vir aqui, ó, localizar e selecionar. E vou abrir o painel de seleção. Isso aqui é importante para nós. Vou abrir o painel de seleção. Por que que isso é importante? Porque eu preciso saber esse nome aqui, ó. Este nome tá como retângulo 1. Eu posso até trocar esse nome. Eu posso chamar, por exemplo, de quadro 1, né? Posso chamar, por exemplo, de retângulo 1, que é o meu primeiro. Então, posso pôr aqui retângulo 1, né? Ó, dou um Enter e eu nomeei. Então, eu venho aqui na seleção, painel de seleção, e eu vejo qual é o nome que esse objeto tem. Porque esse daqui é o nome que eu vou associar ao objeto. Até mesmo porque, de repente, eu poderia ter aqui, ó, eu poderia ter dois retângulos, e aí esse daqui eu iria chamar ele, por exemplo, né, ó, de objeto 2. Então, ó, eu tenho o objeto 1 e tenho o objeto 2, né? Até renomeei ao contrário. Porque aí eu poderia duplicar isso aqui, ó. Então eu poderia colocar aqui a altura do quadro 1, largura quadro 1, altura do quadro 2, largura do quadro 2. Porque aí lá na hora que a gente for programar, aí é só eu repetir, né? Eu criar novamente as variáveis, a mesma programação para cada quadro que a gente tiver
aqui dentro, tudo bem? Então eu tenho aí essa possibilidade. Eu vou deixar apenas um, né? Então eu vou deixar esse daqui, que se chama retângulo 1. Aí para nós começarmos a fazer a parte da programação, porque isso vai ter que ser via programação, né? Porque vai ser uma macro, nós temos que ter aqui a guia desenvolvedor, ó. Então eu preciso da guia desenvolvedor aqui, ó, no meu Excel, liberado ali na minha faixa de opções. Se vocês não tiverem a guia desenvolvedor, clica com o botão direito em cima de qualquer guia, vem na opção de personalizar, né? Personalizar a faixa de opções, e aí é só marcar aqui, ó. Dá um clique aqui, ó, e marca a opção, vai estar desmarcado, marca a opção desenvolvedor e dá um OK. Aí ele vai liberar essa guia aqui para nós, ó. Uma vez com essa guia liberada, nós vamos vir aqui, ó. Então, ó, a minha forma, o meu objeto se chama retângulo 1 e os valores estão no C3 e C5, tá? Isso é importante a gente saber. Eu vou clicar aqui, ó, na parte do Visual Basic, porque a gente vai fazer uma programação. Então eu vou entrar no Visual Basic e vou fazer a programação. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse botão de inserir aqui, ó, e vou pedir para ele inserir um módulo, que a gente vai programar isso dentro de um módulo, ó. Ele criou o meu módulo e aqui é onde nós vamos começar a criar a nossa macro. Toda macro ela tem um nome, porque vai ser uma rotina que a gente vai fazer aqui dentro, uma subrotina dentro do Excel. Então eu vou começar digitando aqui o comando sub, e aí eu ponho o nome que eu quero para essa minha macro. Vou chamar assim, alterar forma. Dou um enter. Pronto, ó. Aí eu já criei ali a minha macro, sub, alterar forma. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar de algumas variáveis. A primeira variável que a gente vai precisar é de altura e largura. Então eu vou vir aqui e vou colocar dim, né, que é para fazer o dimensionamento da minha variável, e vou colocar o nome dela, altura as double, tipo duplo aqui, né, que é para poder aceitar números grandes. Dou um enter e aí eu crio uma outra variável para largura. Então eu vou pôr aqui dim largura as double. Né? Lá, a mesma coisa. Pronto. Aí eu já tenho as duas variáveis. Para que vai servir essa variável? Para ela receber os valores que eu digitar lá dentro das minhas células. E aí, para que eu coloque esses valores dentro da célula, eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, ó. Eu vou dizer que a minha altura é igual ao valor que eu digitei lá na minha célula C3, lembram? Olha lá, C3 é a altura, C5 é a largura. A minha altura vai receber aqui o comando rand, né, de intervalo, abro aspas e coloco C3, ó, porque eu quero que ele pegue o valor do C3 ponto value, ó lá. Então eu recebi, então a altura recebe o valor, né, do C3. A mesma coisa eu faço para largura. Largura igual ao meu rand, abro parênteses, aspas, C5, que é onde tem a altura, fechei, ponto value, olha lá, ele recebeu a minha altura, tudo bem? Vou vir agora aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora essa informação lá no meu objeto, na propriedade de altura e largura, tá? Então eu vou colocar nessa propriedade de altura e largura, tudo bem? Então eu vou aplicar lá dentro. E aí para isso a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Active ponto, perdão, active sheet ponto shapes, que aí é a nossa propriedade do objeto shape, que é forma. Abro parênteses e coloca aqui o nome que tá lá, retângulo 1. Lá, retângulo 1, fecho, ponto, height, que seria a nossa altura, né? Eu vou pôr aqui, ó, height, igual, aí a gente coloca a medida que a gente tem lá, que é a altura. Dou um enter, olha lá, e aí ele fez. E aí eu faço a mesma coisa para largura. Então eu vou colocar aqui, active sheet ponto shapes, abro parênteses, retângulo, porque eu vou mexer na dessa também,
retângulo 1, para ele saber que é essa forma que eu quero mudar. Ponto, width, né? Width. Então vou pôr aqui, né? Que seria a minha largura igual largura, que é o nome da minha variável. Tudo bem? E aí eu já finalizei aqui o meu código, ó. Aí eu posso vir aqui, fecho o meu VBA, voltei aqui para o Excel. Aí eu quero testar para ver se vai estar funcionando. Então eu vou vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, inserir, eu vou colocar um botão de comando aqui, ó, controle de formulário, botão de comando, eu vou desenhar ele aqui, ó. E aí eu digo para ele qual é a macro que ele vai acionar. Ele vai acionar a macro alterar forma, que foi a macro que nós criamos. Dou um OK e pronto, ó. Aí eu posso vir com o botão direito, editar texto e colocar aqui, por exemplo, definir, calcular, né, alterar. Aí vocês dão o nome que vocês quiserem, tá? Aí é o critério. E aí eu testo, né? Então eu tô com a minha forma, já tá aqui 1000 por 800. Posso até diminuir um pouco aqui, ó, para ver se ela vai realmente funcionar. E clico no definir. Olha lá. Nossa, mas ficou enorme. Ficou enorme pelo seguinte. Quando a gente trabalha lá dentro do Excel, aqui no Excel, ele trabalha em milímetros, né? Centímetros, na verdade, aqui, ó. Então se eu vier aqui, ó, na parte de formatar, ó, observe que ele trabalha aqui, ó, em centímetros aqui. Então aqui ele trabalha em centímetros e lá dentro do VBA ele trabalha em pontos. Então nós vamos ter temos um problema, porque a gente vai ter que converter, né? Eu vou ter que converter de milímetros para pontos a nossa medida ali, o nosso item. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ter que voltar lá no meu VBA. Então eu vou vir aqui, ó, desenvolvedor, Visual Basic. E aí nós vamos ter que fazer uma alteração aqui. Porque eu tenho que fazer a conversão, né, da variável de milímetros, né, para pontos, né? Então a minha altura eu vou ter que converter ela. E aí eu posso fazer o seguinte, para não misturar ou confundir, eu posso vir aqui e colocar assim. Vou alterar minhas variáveis. Então, ó, a largura e a altura em milímetros, porque ele vai receber ela em milímetros. Aí eu copio e colo, ó. Aí essa daqui eu vou colocar ela em pontos. Então eu vou colocar assim, PT, então largura em altura em pontos e a largura também em pontos, ó. Essa variável que entrou aqui, que a gente digitou lá, a gente vai dizer que ela está em milímetros para ele, ó. Então ela está em milímetros. Então lá, ela está em milímetros. Tá? Essa é a que está vindo de lá que a gente digita, porque lá a gente está digitando 1000 milímetros. Feito isso, eu vou agora fazer a conversão, porque aí eu vou pegar a minha altura, pontos, né, igual. Aí eu vou fazer meu cálculo, que vai ser o quê? Minha altura, né, em milímetros, né, altura em milímetros, dividido por 100. Por que eu vou dividir por 100? Porque se eu colocar lá 1000 milímetros, vai ficar enorme aquela figura lá, porque vai ser 1 metro. Então vai ficar muito grande. Então eu vou dividir por 100 para a gente trabalhar na casa dos centímetros lá dentro. Então uma conversãozinha, tá? E aí para transformar em pontos, a gente faz assim, vezes 28,35, tá? Esse é um valor padrão aí para a gente converter, né? Nesse caso ali, as unidades ali de centímetros para pontos, tá? Que aí é 28,35 que tem aí em cada centímetro. Aí agora eu faço a mesma coisa aqui, largura, vem aqui, ó, underline, pontos, igual. Aí eu faço a mesma fórmula. Eu pego a minha largura, né, minha largura que está em milímetros, divido ela por 100 e multiplico por 28,35, ó. E aí agora aqui embaixo, aonde a gente definiu, é só colocar que ele tem que usar aquela largura que a gente definiu ali em pontos, né? Que é essa que ele vai assumir, porque o VBA ele trabalha ali em pontos e lá a gente em milímetros. Que aí a gente vai ter já na proporção lá o nosso tamanho. Tudo bem, ó? Feito isso, ó, fiz a alteração que eu precisava,
esse é o código, tá ali vai estar lá disponível para vocês fazerem o download. Qualquer coisa, pausa o vídeo, faz o teste, né? Aí, então eu vou lá, né? Volto, vou fechar aqui meu VBA, que eu já alterei. E agora eu faço o teste, ó. Vou clicar no definir e pronto, ó lá. Ele definiu aqui a nossa informação. Então vejam, ó, que aí ele faz a escala certinho, ó. Lá ele coloca em pontos, mas quando eu visualizo aqui, ó, então eu tenho 10 centímetros por 8 centímetros. Visualmente, tá? Isso aqui é algo visual, né? Porque eu não vou pôr o tamanho real, até mesmo porque não iria caber na folha se vocês fossem fazer a impressão desse objeto, tá? E caso tivesse que fazer novamente um outro, era só copiar isso aqui, por exemplo, Ctrl C, aí eu colo aqui para um segundo retângulo, né? E aí é só fazer o que? Ver em que célula que tá, C12, C14, aí lá dentro do VBA, né? Aqui dentro do Visual Basic, eu iria copiar tudo isso, aqui ó, eu iria copiar, Ctrl C, venho aqui embaixo, ó lá, e aí eu colo, tá? Faço a mesma coisa, né? Só que aí a variável, né? No caso, a gente tem que tomar cuidado, porque aí ou eu faço um novo módulo, ou se for tudo junto, eu tenho que lembrar que aí eu vou ter que trocar, porque aqui vai ser a altura 1, largura 1, né? E aqui embaixo a altura 1, largura... perdão, altura 2, largura 2, né? E aí eu trabalho tudo com 2. E aí o retângulo também seria um retângulo 2, né? E assim eu faço para cada objeto que eu precisar. É só trocar o nome aqui das variáveis e o objeto. Tudo bem? Aí nesse caso ele vai funcionar dentro de um botão só, para todas as células, para todos os objetos que você tiver ali dentro, ok? Nesse caso eu vou trabalhar apenas com um. É só trabalhar ali fazendo a parte de nomear os nossos objetos ali, caso necessário, tudo bem? Vou fechar aqui e já estou aqui com o meu objeto, né? Então eu tenho aí... Ah, e lá também lembra de trocar o range aqui, ó. Que aí seria C12, C14, onde você tiver colocado o valor, lá no range tem que ser alterado também, tá? Nesse caso agora, vamos supor que eu queira fazer o que tinha naquele meu exemplo, o texto escrito aqui dentro. Aí isso é simples, eu vou vir aqui no B10 e faço assim, igual, aí eu posso pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar a altura, tá vendo? Eu pego a altura, aí eu faço assim, concatenado, aí eu ponho o e-comercial, ó lá, e-comercial, abro aspas, espaço, concatenado com esse, que é os milímetros, né? Aí eu vou concatenar, aí eu quero que fique na linha de baixo. Existe uma função que ela serve para fazer a quebra de texto, que é essa daqui, ó, character. E aí eu ponho o símbolo, o código 10 dentro. O caractere 10 é a quebra de linha, que é como se fosse o enter. Aí eu vou concatenar com a largura, né? E aí eu posso também concatenar com o espaço, que eu quero que tenha um espaço entre, né? Concatenado com os milímetros aqui, ó. E aí eu dou um enter. Pronto, ó. Aí ficou dessa maneira. Quero colocar aqui dentro, vou lá e faço igual essa célula. Clica na forma e põe igual a célula aonde você fez essa junção. E dá um enter. Pronto, ó. Aí ele já tá aqui, é só fazer aí a formatação, né, ó. Coloco o negrito, o que eu precisar, ó lá. E aqui você pinta de branco, se for o caso, para não aparecer, ó. E agora, toda vez que eu digitar aqui um valor, ó, eu digito o valor que eu quero e mando definir, ele vai fazer exatamente aquela medida, né? É claro que se ficar muito pequeno, né, o número não vai aparecer, né? Então, por exemplo, a altura de 1800 com a largura de 900, ó. Olha lá, aí ele faz no tamanho que a gente pede aí para ele definir, né? Então, por exemplo, 800 de largura por 500 de altura, olha lá. E aí ele faz a definição. É claro, se eu deixar aqui zerado, por exemplo, se eu deixar 0 ou em branco, quando eu definir o objeto some, ó. Aí o objeto não aparece, tá? Aí se eu for lá e colocar alguma medida, né? Por exemplo, 1000 de altura por 400 de largura, aí ele traz o objeto para nós. Tudo bem? Pessoal, então... Ah, e antes da gente continuar, né, finalizar,
lembrem sempre, como esse daqui é um arquivo com macro, a gente precisa ir lá no arquivo, salvar como. Aí eu vou escolher o local onde eu vou salvar. Por exemplo, eu vou salvar aqui mesmo na área de trabalho. Só que aí eu tenho que lembrar sempre de colocar aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Porque senão, quando vocês fecharem o arquivo, ele vai deletar essa macro que nós fizemos e aí vai dar erro, tudo bem? Então eu ponho pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, salvar. E aí pronto, eu não vou perder mais essa macro e aí ela vai estar funcionando, né, perfeitamente quando eu for utilizar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa aula. Deixem as sugestões de vocês aí no comentário, digam o que acharam dessa aula, né? Se inscrevam no nosso canal se ainda não forem inscritos, né? E colaborem aí conosco, né? Interajam aí com o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para nós. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!